Hoje nós vamos conversar numa proposta um pouco diferente daquilo que tem sido até então. Esse ano de 2023 eu decidi como que abrir a patente do nosso consultório e de repente trazer assuntos da maior importância, assuntos que preocupam grande parte das pessoas, porém eles nos assaltam vez por outra, às vezes uma dor que se sente, às vezes um parente que é internado, ouve notícia de um vizinho que teve um infarto, um AVC, é o assunto de hoje que nós vamos trazer. E o título dessa conversa, dessa prosa aqui, é Intimação da íntima, a verdade sobre o infarto e o derrame. Intimação da íntima, a verdade sobre o infarto e o derrame. Gente, eu estudando sobre esse assunto para falar aqui com vocês, eu achei bastante curioso o fato de que essa palavra íntima, que nós usamos toda hora, tem uma amizade íntima, tal pessoa é íntima, minha, qualquer coisa íntima, uma conversa mais íntima, e nunca mesmo, dificilmente alguém teria ouvido essa palavra no consultório médico. Você sabe o que é íntima? Alguém já te falou que íntima é também um termo médico? E é muito curioso porque a palavra é a mesmíssima palavra em inglês e em português, com a diferença do acento agudo no i, né? Porque em português nós temos essa regra que toda palavra proparoxítona tem acento agudo. Então, íntima em português com acento e íntima em inglês. O que seria íntima? Então, eu quero falar para vocês dessa palavra que nós usamos coloquialmente. Ela é muito importante na nossa vida. E eu trouxe como meio que título, né, dessa conversinha nossa, intimação da íntima. Por quê? Porque a íntima é algo que está presente em nós, da maior e mais sensível importância que vocês jamais possam ter imaginado. Porque nosso tema aqui hoje, que eu disse, a verdade sobre infarto e derrame. Por que eu estaria falando em infarto e derrame se eu sou cirurgiã vascular, angiologista? Algumas pessoas pensam que a nossa especialidade ela trata somente de veias e varizes. E não, o cirurgião vascular periférico, ele cuida dos vasos, nós cuidamos dos vasos. Então, cuidamos das veias, cuidamos das artérias, cuidamos dos vasos linfáticos. E isso realmente é um oceano de situações, de problemas, de entidades clínicas. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês das doenças arteriais. E aí que a nossa especialidade interage, tem uma interface importante com a cardiologia e até mesmo com a neurologia, no sentido que as doenças arteriais, dentre elas a mais importante chama-se aterosclerose. Que vem a ser aterosclerose? Aterosclerose é o nome da doença que nós damos para aquela formação, para aquela produção, para aquela placa, que esse nome torna-se familiar para você, que se deposita na parede dos vasos. Esses vasos são artérias, não são as veias.
As veias não se caracterizam por ter formações de placas, e sim as artérias. E os locais mais comuns, mais sensíveis, que nos trazem os eventos mais marcantes, são as placas que se depositam no coração, obviamente, que é tão sensível, placas nas artérias coronárias, placas que se depositam nas artérias cerebrais. E essas placas, elas podem estar em qualquer artéria do nosso corpo. E aí vem a palavra íntima. O que vem a ser a íntima? Íntima nada mais é do que a camada interna de revestimento dos nossos vasos. Certo? Então vamos gravar isso. Íntima é a camada interna de revestimento dos nossos vasos. E agora falando da doença aterosclerose, que vem a ser aterosclerose, senão um depósito, uma produção, uma formação de complexa mista de vários elementos, seja gordura sob forma de colesterol de baixa densidade, desculpa, elementos do nosso sistema imunológico estão compondo essas placas e várias variadas substâncias. Mas onde estão essas placas, se não na camada íntima e eventualmente até invadindo a camada média dos vasos? E aí eu vou comentar en passant que os nossos vasos, usualmente, eles têm 3 camadas. Uma muito interna, uma média e uma mais exterior. E essa camada interna, eu já disse para vocês, íntima. Por isso, a palavra íntima agora, se você não sabia, se você ainda não tinha ouvido, adquiriu um novo significado. E por que eu disse para vocês intimação da íntima, a verdade sobre infarto e derrame? Porque é justamente nessa camada íntima é que se forma essa placa. Essa camada, eu gosto de explicar para os nossos pacientes, talvez você seja o meu paciente, já tenha ouvido essa explicação, é um recobrimento extremamente liso da parede interna dos vasos. Eu digo que um espelho, se nós pegássemos um espelho, que eu tenho ali um diante de mim, ele seria uma superfície extremamente rugosa, extremamente irregular em comparação com a nossa íntima. Daí você pode depreender que essa estrutura realmente é uma estrutura finíssima, delicadíssima, nobilíssima, a íntima dos nossos vasos. As células que compõem essa camada íntima são as células endoteliais. E essas células são extremamente importantes na nossa economia vascular. Veja que eu estou usando uma palavra bem soberba, na nossa economia vascular, porque essas células, elas são verdadeiras inteligências, são células ativas, vivas, que interagem com o meio com a qual elas estão ali constantemente em contato, que é o nosso sangue. Então veja a importância das células endoteliais que compõem a camada íntima. E daí ocorre que você deve estar se perguntando assim, mas como é que ocorre essa placa na nossa camada íntima, dentro das nossas artérias? Como isso vem acontecer, esse desastre? Porque essas placas que começam a se formar na camada íntima das nossas artérias, elas são placas extremamente perniciosas. Todos nós já ouvimos falar, será que você tem alguém conhecido, será que alguém da sua família já fez de alguma forma um cateterismo e você ficou sabendo,
acharam 80% de obstrução, 90%. E essa pessoa recebeu ali um stent na sua artéria coronária, fez uma angioplastia. O que vem a ser uma angioplastia? Eu tenho ali a minha artéria, e dentro dessa artéria começa a formar-se um grumo, uma placa, como se fosse um cano que retém ali algumas impurezas, e aquilo vai se depositando na parede, na íntima, no caso das artérias, e de repente isso ganha um volume, e essa placa, ela não é uma placa que está ali totalmente inerte. Essa placa, ela tem várias repercussões dentro dos nossos vasos, desde as repercussões biomecânicas até mesmo as repercussões bioquímicas. Essa placa, por exemplo, quando ela está dentro de um vaso, imagina você trafegando numa rodovia bem cuidada, numa rodovia nova, cujo asfalto está extremamente novo, liso, e ali você desenvolve uma velocidade, e de repente, não mais que de repente, o que você tem na pista? Você tem uma irregularidade. O que aquilo ali causa? Se você tiver numa velocidade maior, pode causar um acidente, pode causar um dano. O que acontece com o seu veículo quando ele está trafegando na pista lisa e de repente tem uma elevação? O que acontece? Vai acontecer um desvio. Se você estiver muito veloz, pode até capotar o carro. Agora vamos voltar para dentro da artéria. O que acontece quando eu tenho a minha artéria e dentro dessa artéria eu tenho um morro, uma placa, e o fluxo está seguindo e de repente tem aquele acidente? Esse fluxo ele vai deixar de ser um fluxo regular, que nós chamamos de fluxo laminar, e vai turbilhonar, ou seja, os vetores de fluxo que estavam indo de forma linear, mais veloz no centro inclusive, eles vão fazer o quê? Meio que o movimento do capotar, é como se desse uma volta. Então, isso quando é uma placa grande que ocupa um espaço maior dentro do vaso, ele vai criar um turbilhão, ele vai criar uma mudança no curso daquelas hemácias que estão dentro do sangue. Lembrar que o sangue não é um líquido como a água. Eu digo que o sangue parece mais uma batida de abacate, né? Nós temos ali um líquido que é a batida de abacate, mas um pouquinho que fica parado no corpo vai decantar, vai ter uma parte líquida e vai ter um grumo. Então o nosso sangue, ele só está na forma líquida quando ele está em movimento. Mas se ele está no fluxo laminar, no fluxo liso, a nossa íntima lisinha, o sangue não agarra em nada porque ela é extremamente lisa. Mas se tiver algum obstáculo, esse sangue vai turbilhonar. Então eu venho falando o que essa placa representa para nós, o dano que pode ocorrer, porque nós estamos falando de intimação da íntima, a verdade sobre o infarto e o derrame. Então nós vamos começar a abrir, a chegar. O que acontece quando a íntima, que é uma camada interna dos nossos vasos, lisíssima, totalmente espelhada, preparada para que o fluxo sanguíneo vá sem qualquer atrito, e de repente essa placa começa a se formar. E essa placa, ela tem um início, muitas vezes é uma pequena fissura que ocorre na íntima. Essa íntima totalmente espelhada, de repente ela sofre um arranhão, sofre uma fissura. E ali naquela fissura, pensa na sua casa.
você tem um chão de pedras, de granito, qualquer uma pedra que você quiser pensar, porcelanato, onde a sujeira se ajunta no seu piso, não é na juntura? Não é na juntura? O lugar onde está extremamente liso, normalmente é mais difícil sujar, mas na juntura. Então, quando você tem a sua íntima, que é a sua camada interna dos seus vasos, e ali tem uma arranhadura, uma fissura, ali já começa um problema. Porque ali naquela fissura, células podem se fixar e ali pode começar a placa. E essa placa é a base, a característica da doença aterosclerose. Gente, a doença aterosclerose, ela é importantíssima. Uma das doenças que mais mata em todo o planeta Terra. Parece que no tempo da pandemia, todos nós ficamos, muito imersos na situação da pandemia. Às vezes nós vemos pessoas comentando, a pessoa teve um acidente, teve um derrame, teve um infarto, tomou vacina. Pensa. Não estou aqui para falar sobre vacina, mas eu quero dizer para vocês que a doença cardiovascular é o que mais mata no planeta Terra. E ela não foi a lugar nenhum, apenas que o nosso foco, nossa mente, nós começamos a pensar muito na pandemia. Mas a doença cardiovascular continua aí. E mais, detalhe perverso, que as pessoas que tinham as doenças ligadas à aterosclerose, que agora nós vamos começar a falar. O que acontece para formar essa placa? São as doenças que estão ligadas à aterosclerose. Hipertensão, diabetes mellitus, próprio tabagismo, síndrome metabólica ligada a sobrepeso e obesidade. Então, gente, agora nós vamos começar a ligar a íntima, que nós já sabemos que é uma camada interna do nosso vaso, no caso aqui a artéria, porque a aterosclerose, as placas, elas se formam nas artérias, e elas começam com dano da camada intimal. O que causa esse dano? Logicamente, é a pergunta que não quer calar. É o que está na sua mente agora que você quer que eu responda. E eu vou te responder. Várias coisas promovem danos na nossa camada endotelial, na nossa íntima, nas nossas células endoteliais. Vamos começar por uma muito comum, hipertensão. A hipertensão traduzida de uma forma muito simples, seria um aumento das pressões no sistema arterial, hipertensão arterial sistêmica. As causas dela ainda não são totalmente conhecidas. Temos alguns tipos especiais de hipertensão, por exemplo, a hipertensão renovascular ligada a um estreitamento das artérias renais, mas isso um contingente pequeno. A hipertensão comum, primária, essencial, da grande vasta maioria das pessoas, é a hipertensão arterial sistêmica, cujas causas ainda estão por ser mais profundamente, mais completamente entendidas. Mas uma coisa é certa, o regime pressórico aumentado é um dano para a nossa camada íntima. Pense que eu poderia ter uma pressão X rodando nas minhas artérias. E ali o sangue está passando, Cada vez que o coração dá uma bombada, que é uma sístole, atinge uma pressão. 120 milímetros de mercúrio, 110, 130. A íntima está suportando aquilo ali. Ela está preparada.
mas de repente essa pressão começa a subir. Será que a nossa íntima está preparada para uma pressão todos os dias, 20% acima? Será que ela está preparada para ter uma pressão todo dia batendo a 14, 15, 140, 150 milímetros de mercúrio? Percebe que é um dano maior? Percebe isso? Se eu dou um tapinha aqui no meu braço, quase não doeu. Quase não doeu. Então eu posso dar esse tapinha no meu braço 100 vezes, 500 vezes, 1500 vezes. Nessa intensidade aqui não dói não. Mas se for um tapa mais forte, já vai machucar um pouco. Depois da 10ª já vai estar vermelho. Então pense na hipertensão. Principalmente você, meu querido, você, minha querida, que acha que a hipertensão, se chegar a 13, 14, não tem nada, não está muito alta, está tranquilo. Eu quero te convidar a pensar na íntima. Eu quero te convidar a pensar em algo que está acontecendo diuturnamente. Muitas pessoas têm picos de pressão durante a noite. Muitas pessoas têm problemas com a apneia do sono, em que ali é um momento dramático para o organismo, a pessoa não está respirando adequadamente e ali acontece um momento de estresse para o organismo. Então, a pressão é um problema se ela aumentar. Por quê? Porque a nossa íntima está preparada para um grau de pressão, mas não está preparada para uma subida crônica da pressão. E muito menos está preparada para picos de pressão. Agora você imagina se ali está a minha artéria com fluxo de sangue laminar bonito, porém eu começo a formar minhas placas. Essas placas começam a acontecer no meu sistema, tem aqui na carótida, tem dentro do crânio, tem na coronária, tem na artéria que vai para o rim, tem na artéria da perna. E essas placas começam e de repente a minha íntima não está tão íntegra mais. De repente as minhas células endoteliais já estão sofrendo uma agressão. Ali começa um acúmulo de células do sistema imunológico, começam a vigiar ali. De repente o sistema nosso sanguíneo começa a interpretar aquilo ali de uma forma errônea. E as plaquetas, por exemplo, que estão circulantes no sangue, elas começam a ser ativadas. E de repente, aquilo pode ser entendido, aquela placa, como um organismo estranho e um ajuntamento de plaquetas ali. Por quê? Aí você me pergunta, mas por que isso? Por que as plaquetas estão sendo ativadas? Eu te respondo com uma outra pergunta. Se eu cortar aqui, o que vai acontecer? Vai sangrar, meu braço vai sangrar, não vai? Se for, espero que não seja um corte muito grande, vamos pensar num corte pequenininho. Ele começa a sangrar, mas dentro de pouco tempo, talvez segundos, talvez 1 minuto ou 2, ali já começa o quê? A formar um coágulo. E esse coágulo aconteceu por quê? Esse coágulo aconteceu porque minhas plaquetas foram ativadas, se grudaram umas nas outras, como se fossem gelatinas, e de repente vão parar esse sangramento aí, gente. A economia do corpo não suporta perder todo o sangue, não. Para isso aí. E para mesmo, tá? Ótimo, beleza. Meu sistema de coagulação tá funcionando uma maravilha. Mas vamos pensar na placa, vamos pensar na íntima. Eu tenho minha íntima que foi lesada, que foi danificada, que criou-se uma placa ali sobre ela, ali naquele local. E de repente, o sangue quando passa ali, o que ele percebe? Ele percebe que teve uma lesão. No caso, não foi um corte, porque quando eu corto, eu leso vasos. E quando eu leso vasos,
as plaquetas são ativadas, mas de repente não é um corte, é uma lesão da íntima, porém as plaquetas muitas vezes elas não conseguem discernir. Olha o problema, olha o perigo. Elas vão dizer, olha, tem uma lesão aqui na íntima, vamos agregar? Vamos bloquear isso aí? Eis aí um dos mecanismos, uma das explicações para uma trombose coronariana, para um AVC, uma placa, uma ativação plaquetária, um turbilhão. Essas coisas estão acontecendo dinamicamente. Mas o que eu estou chamando a atenção para você é que é interessante você saber o que é uma íntima. Onde está a íntima? A íntima está em todo, é uma cobertura. Eu chamaria, muito mal comparando, de um teflon. É algo que está ali na camada interna dos seus vasos, protegendo atrito, impedindo do sangue agarrar na camada. Ela é lisa, é lisíssima, mas ela tem vulnerabilidades. Se a sua pressão está alta, isso pode agredir a íntima. O que mais pode agredir a nossa íntima? Gente, muito simples. Cigarro. O cigarro é tão variado, é tão vasto o mecanismo, as formas que se tem de agredir o endotélio, as células endoteliais, que eu não vou me deter, só quero dizer que o tabagismo é realmente um dos principais fatores da doença aterosclerótica. Então, a pessoa que fuma, infelizmente, é um hábito que se leva por muitos anos, e é uma coisa muito dramática da aterosclerose. Ela não dói nada, não dói, a doença aqui não dói. Então, se você não é hipertenso, você não tem problema nenhum, você apenas fuma. Mas olha, cada baforada daquelas ali é uma agressão para a sua íntima, de formas variadas, que talvez em um outro momento nós podemos fazer um episódio aqui só focando no tabagismo, mas eu quero te convidar a refletir que isso é uma agressão violentíssima à íntima. E hoje em dia há um perigo gigantesco que está crescendo, que está se insinuando aí nos nossos dias, que são os cigarros eletrônicos. Antes de falar com vocês aqui, eu estudei uma revisão sistemática, que é um estudo secundário de vários outros estudos, para trazer dados de vários estudos, trazer uma consistência maior, e há indícios de que o cigarro eletrônico, ele é danoso para a nossa íntima. Ele é danoso para a nossa íntima. Então, gente, é uma intimação da íntima. Quem ainda está aferrado ao cigarro, quem não consegue se livrar, vamos começar a fazer uma reflexão. É a sua íntima que está te intimando agora a pensar, por quê? Ela está em todo o seu corpo. Se nós pensássemos aqui no macro ou mesmo no microscópio, nós veríamos a nossa íntima como se fosse a cobertura interna dos troncos de árvores, como a floresta amazônica, porque o mundo microscópico ele é muito vasto. Nós temos realmente muitos vasos, e cada vaso, por menor que ele seja, ele tem a sua íntima. Então, quando eu trago um dano como a pressão arterial, a hipertensão arterial, eu estou trazendo um dano generalizado a todas as células endoteliais. Quando eu estou tragando um cigarro, seja o cigarro eletrônico, que foi dado como
uma atenuação, algo que ajudaria a pessoa a deixar o vício e etc, etc, não se confirma. Os estudos estão apontando para lesões importantíssimas do cigarro eletrônico, inclusive com outros elementos, inclusive com outros aromatizantes, outras situações diferentes do cigarro tradicional, mas que vão lesar a sua íntima. E dentro dessa revisão sistemática, poucos foram os estudos que não demonstraram o perigo do cigarro eletrônico. Estudos eles com influência de patrocínio da indústria que promove esse tipo de device. Então, fique atento, não confie. E principalmente pais, muita atenção para os filhos, porque é um elemento muito elegante, é muito fascinante um cigarro eletrônico, não é? É uma coisa que começa como uma moda, uma coisa sem cheiro, parece até cult, parece que é bonito e elegante, como era no passado, lá atrás, propagandas Hollywood associadas ao esportes náuticos, né? Hoje isso caiu realmente de moda, mas o cigarro eletrônico vem aí, tentando ocupar um espaço nesse público, e queria ressaltar isso aí. Tabagismo, um grande perigo para a minha íntima. O que mais? Açúcar alto no sangue. Açúcar alto transitando no nosso sangue é uma lesão para a nossa íntima. Gente, inclusive que se eu faço a ingestão de um alimento que vai aumentar a minha carga de glicemia, meus índices glicêmicos, minha carga glicêmica se torna alta, imediatamente eu tenho um grande afluxo de insulina no meu sangue, porque aquilo não pode ficar muito tempo ali, aquela glicose alta. Eu preciso que essa insulina venha rapidamente e dê um jeito de mandar essa glicose para a célula, gastando o que for necessário para a demanda de energia que você precisou naquele dia, o resto vai para dentro da célula sob forma de depósito de gordura, tá? É assim que a insulina atua. Então, nós, quando temos o nosso metabolismo de açúcar normal, da vez que eu tiver uma carga de alimentos que aumenta a glicemia do meu sangue, imediatamente vem a insulina e resolve o problema, porque glicose alta no nosso sangue é problema. Nós não podemos ficar com essa glicose muito tempo alta. Haverá o mecanismo natural, que é a insulina. Daqui a pouquinho nós vamos nos deter um pouquinho mais na doença diabetes mellitus, que é o grande problema quando diabetes tipo 1, você não tem a insulina, que é aquele diabetes que antigamente era chamado de diabetes juvenil. Muitas vezes acontecia já desde a infância. Muitas vezes acometia um jovem e acomete ainda. Diferentemente do diabetes tipo 2, que é o segundo diabetes, e esse talvez o mais importante nós chamarmos a atenção. Por quê? Porque é o diabetes que acontece progressivamente ligado a fatores que nós temos condições de controlar na nossa vida. Então, o que interessa na nossa conversa aqui? O que vem lesar a minha íntima, o que vem causar uma lesão, ainda que sutil, um risco na minha íntima, mas ali começa um acúmulo, e ali pode se formar uma placa. E aí essas placas, agora você anda com essas placas, elas estão em todo lugar, na sua cabeça, no seu coração, nas suas vísceras, nos seus órgãos internos, nos seus membros, estão ali.
eventualmente são placas pequenas. Talvez elas não vão trazer esse grande transtorno. Mas pensa uma coisa, a doença ela não para. Essa placa, ela não formou e estacionou. Não. Se eu formei a primeira placa, ainda que pequena, a tendência dela é crescer, a menos que, e somente se, eu tomar uma providência em relação a isso. O que mais poderia lesar minha íntima, gente? Será que eu poderia nascer já com essa íntima muito vulnerável? Sim, eu poderia nascer com essa íntima muito vulnerável. Vamos pensar aí na história familiar nossa? Será que você é uma pessoa, membro de uma família que de 5 irmãos, 3 já infartaram? Será que você olha para os seus tios, irmãos do seu pai ou irmãos da sua mãe, e ali 2 tiveram AVC, 4 têm hipertensão e 1 infartou? Isso aí é uma vulnerabilidade genética. Nós podemos nascer com uma predisposição genética, um endotélio mais frágil, no sentido de formar placas. Tem uma outra coisinha muito comum aí que a gente precisa falar. São os níveis de gordura altos no nosso sangue, principalmente aquelas lipoproteínas de baixa densidade no nosso sangue, que nós conhecemos como LDL, aquela fração LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade em inglês. Então, quando nós temos essas lipoproteínas aumentadas no nosso sangue, pensa assim, você vai lavar uma pia de vasilhas, teve aquele big churrasco na sua casa, muita picanha gorda que o pessoal gosta, se não picanha, carnes gordas, e de repente todo mundo foi embora, ficou só você e a pia de vasilha. Então, às vezes as pessoas enchem, né, a pia de água para já dar uma amolecida ali e de repente aquela natazinha que fica, né? O que significa aquela nata? Será que se eu tivesse tido um almoço com salada, arroz, feijão, bife, salada, será que teria aquela mesma nata? Será que seria igual? Não, penso que não seria igual. Acho que isso é uma experiência do dia a dia comum. Estou tentando chamar a atenção para o fato que quando nós temos uma refeição muito gordurosa, nós temos um sobrenadante ali na pia dos pratos, que vem da gordura excedente que ficou nos pratos. E às vezes uma refeição comum não tem essa gordurada toda. Então pensa no seu sangue quando você continuamente se alimenta de tal forma que esse sobrenadante ele está muito grande. Você vai fazer o seu exame dos seus colesteróis, sua fração LDL sobretudo está muito alta. Então isso contribui para que esse sobrenadante, principalmente se nós temos placa, principalmente se nós temos lesão da íntima, podem se acumular. As placas também são formadas de colesterol. Não estamos dizendo de forma alguma que o colesterol não seja uma substância, uma fração importante no nosso organismo. Não, ele é essencial, na verdade. Porém, o sobrenadante, o excesso, como tudo em excesso, como a própria glicemia, todo excesso é que é deletério para as nossas artérias. Então, gente, até aqui, fazendo a recapitulação, eu comecei a falar da intimação da íntima, a verdade sobre o infarto e o derrame. Será que você já começou a ligar esse título ao assunto da íntima? Será que você já começou a perceber que a íntima, ela recobre a camada de todas as nossas artérias e os pontos mais sensíveis são cérebro vascular, coronárias,
artérias viscerais, por exemplo, o rim, artérias dos nossos membros. Em todos esses lugares, a placa pode se formar, pode se depositar, pode criar prejuízos, transtornos e acidentes, levando ao que nós chamamos de eventos cardiovasculares. Agora você já começou a entender a história da íntima, né? No início, talvez você não tivesse ainda falado, ou talvez escutou, mas não fixou o que é uma íntima. Mas agora você já está bem familiarizado com o termo, né? Se eu não estou enganada, eu acho que eu já falei mais de 20 vezes aqui. Porque eu quero incutir esse conceito na sua mente. Por quê? Porque todos os dias eu te recebo com todo carinho aqui no meu consultório, você vem com seus exames, tá aqui o meu colesterol, mas ele não tá muito alto não, ele tá levemente aumentado. Mas eu te pergunto, quem de nós sabe quantas placas existe em todo o seu organismo, em toda a sua camada íntima, de cada um dos seus vasos? Gente, com toda a tecnologia disponível hoje, tremam com essa informação. Não há como saber de cada uma das placas que há em você, pois a sua camada íntima, ela está em vasos macroscópicos, ela está em vasos microscópicos, e são milhares, na verdade são milhões, certo? Então, se eu chego com o meu exame, aqui está a minha glicose, ela está levemente aumentada, aqui está o meu colesterol, está só um pouquinho acima. Isso é o dia a dia do nosso consultório. Então, essa quebrar patente aqui do consultório é abrir para a gente ter um tempo a mais de conversa, ou talvez uma pegada diferente daquela do consultório, ou talvez o alcance das pessoas que não estão indo ao consultório porque estão bem, mas lembra que a aterosclerose, a doença que mais mata no mundo, ela é silenciosa. Eu posso ter várias placas aqui em mim. Ah, Cláudia, mas se é uma coisa tão perigosa assim, por que você não saiu correndo e fez exame? Gente, nós temos uma lógica na medicina. Lembrando que a medicina é uma ciência. E se é uma ciência, nós não estamos aqui para dar certezas. Nós estamos aqui para reconhecer que havendo um caminho de incerteza natural da humanidade, em todas as áreas, e aqui na medicina em particular, nós estamos buscando o método científico para escolher o caminho da menor incerteza. E aí vem a história, por que eu não vou investigar cada placa que eu tenho? Por que eu não saio correndo para fazer exames de imagem e agora eu quero saber todas as placas que eu tenho? Primeiro, porque não há esse exame que mostre toda e qualquer placa no seu organismo. Segundo lugar, nós temos uma racionalidade. Se eu fosse fazer os exames mais meticulosos e sofisticados no momento, teria que ter uma montanha de dinheiro, certo? E não sairia dali com todas as respostas, todas as placas computadas no meu organismo. Então, o racional, a lógica por detrás da nossa abordagem como médicos é estimar os fatores de risco para a doença aterosclerótica, a saber, formação das placas que começam com uma pequena lesão na íntima. E essa lesão nós já vimos que está ligada a entidades clínicas tão comuns que nós ouvimos aí todo dia. Eu sou hipertenso e diabético. Eu sou hipertenso, diabético e eu fumo um cigarrinho. Mas não são muitos não. 3, 4 por dia. Tem dia que eu fumo 2, só no final de semana que eu fumo uns 10, porque aí eu sento com os amigos e tal. Intimação da íntima.
E agora nós vamos tocar num ponto que é um ponto delicadíssimo, sensibilíssimo, importantíssimo. As questões do peso. Gente, há uma epidemia de obesidade. Todo mundo. Começou no mundo ocidental, começou na América do Norte, e hoje nós vemos essa epidemia só crescente, só atingindo patamares inimagináveis, e até mesmo as nossas crianças hoje, com grande frequência, sofrem desse problema, dessa dor que é ter que controlar o peso numa criança, ter que lidar com a situação de uma criança que quer comer uma coisa gostosa, que vê os seus colegas que não têm o mesmo problema de sobrepeso e ela já se sente alijada, ela já se sente tolhida, e como é difícil lidar com esse problema. Que dor, que sofrimento. E eu tô aqui para dizer que nós, médicos, nós precisamos de ter um carinho, uma atenção muito maior com esse problema. Eu estou entre aqueles e aquelas que não acreditam que trata-se de um problema de força de vontade. Eu estou entre aqueles e aquelas que veem esse problema do sobrepeso, da obesidade com muita seriedade. E eu creio que é necessário uma assunção de responsabilidade que as nossas diretrizes, elas têm muito que melhorar, tem muito que avançar. Não é possível que a gente fique nesse ponto de dar uma recomendação nutricional, passar o paciente, quem sabe, para um nutricionista, um nutrólogo, e dizer que restringe a sua alimentação e faça mais exercícios. A gente precisa chegar ao ponto de dizer assim, está funcionando menos do que deveria. Vamos olhar para os dados, vamos olhar para a epidemia, vamos ver que tem alguma coisa errada, que a gente está caminhando de uma forma muito acelerada, a gente precisa de ter propostas diferentes. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente começar na parte prática final. A gente está caminhando para finalizar. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que o sobrepeso, o acúmulo de gordura, que é outro assunto complexo. Eu não sou endocrinologista, eu não sou nutróloga e talvez eu até tenha mais liberdade para falar de forma não tão incisiva, não tão não tão estrita sobre o tema, mas ele é algo muito, muito importante na minha especialidade. Por quê? Porque a aterosclerose está muito ligada a sobrepeso, a obesidade e mais. Nós temos essa entidade cuja divulgação vem crescendo, conhecida como síndrome metabólica. O que vem a ser a síndrome metabólica, se não uma junção de alguns fatores de risco desses que nós já citamos aqui? Então, na síndrome metabólica, o que nós temos? Temos hipertensão? Temos hipertensão. Na síndrome metabólica, temos alteração do metabolismo dos carboidratos, a glicemia aumentada? Temos a glicemia aumentada. Na síndrome metabólica, nós temos aumento dos lipídios? Temos aumento dos lipídios. Na síndrome metabólica, nós temos aumento do peso, especialmente do peso que se acumula na região abdominal? Sim, nós temos. Então, gente, a síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de condições, de circunstâncias que, somado, aumenta o risco que a pessoa venha desenvolver
um evento cardiovascular. E o que é o evento cardiovascular? Lembra do título? Intimação da íntima, a verdade sobre infarto e derrame. E por que não acrescentar a perda de um membro, uma amputação de um membro devido a uma falha da circulação irrecuperável? E por que não dizer da perda da função do rim? Pode acontecer em qualquer órgão, mas com certeza, quando ocorre com o nosso coração, quando ocorre no nosso cérebro, é mais dramático, é mais sensível, é mais ameaçador, é mais tenebroso. Então, gente, eu vou caminhar para o fim agora, porque a nossa conversa é intimação da íntima, a verdade sobre o derrame e sobre o infarto. Como eu gostaria de concluir essa fala? Eu gostaria de concluir essa fala com medidas práticas. São medidas que eu costumo adotar dia a dia com meus pacientes ao longo das décadas. As medidas que eu tomo na minha própria vida, as medidas que eu passo para os meus familiares, para os meus amigos, compartilhar com vocês. E medidas práticas. Quisera eu sair daqui colocando uma pulguinha atrás da sua orelha, despertando você, ainda que fosse para você entrar no Google e colocar a palavra íntimo. E daí você vai ver que a íntima, ela é composta das células endoteliais. De repente você vai ler mais sobre isso, de repente você vai ver um pouco a mais, você vai aprofundar sobre isso que eu estou colocando aqui. Mas assim, eu quero, como primeiro objetivo, instigar você. Eu quero dizer para você que você é dono da sua íntima. O seu médico, ele não é dono da sua íntima. Seu médico saberá a respeito da sua íntima quando fizer alguns exames. Exames de imagem podem mostrar alterações na sua íntima, as placas. Nós temos o Doppler das carótidas, que é um exame que eu faço várias vezes, praticamente todos os dias. Nós temos o exame das artérias periféricas, os exames que eu faço praticamente todos os dias. Ele poderá saber a respeito da sua íntima. Ele poderá pedir testes bioquímicos e inferir pelos resultados que você pode estar sim acumulando placas de aterosclerose. Ele vai te advertir, vai lhe chamar a atenção para que você tome conta desse problema. Mas a íntima pertence a você. Ela é sua íntima. Ela é íntima sua. Ela é íntima dos seus vasos. Eu queria instigar você a cuidar da sua íntima, cuidar com carinho da sua íntima. Quando você vai ao seu médico, você vai pedir ajuda para que você venha cuidar ainda melhor da sua íntima, mas cabe a você entender essa camada, esse lugar tão especial, essa camada viva, porque é uma camada viva, é uma cobertura. Eu chamei de teflon, eu falei que pode ser comparada a um espelho, mas ela é uma camada viva. Essa lisura da íntima é a lisura das células endoteliais. Ela foi feita para ser extremamente lisa. Um espelho d'água. Está preparado para cuidar, deixar sua circulação fluir livremente, sem nenhum embaraço. Ela está preparada para contribuir, para ajudar. Ela está preparada para reparar. Ela está preparada para ajudar em caso de dano, de acidente. Se você tem um acidente, você não morre sangrando, a menos que você tenha problemas, distúrbios de hemofilia. Vai haver uma contenção. É a íntima, são as células endoteliais em interação, em comunicação com as células do sangue. Gente, é maravilhoso. Vamos cuidar da nossa íntima. Então, eu quero colocar para você, se você faz uso do tabaco, isso é uma coisa que você pode cessar. Primeira medida que você tem que tomar é reconhecer
a grandiosidade desse problema. Nunca minimize esse problema do tabagismo. Há interações poderosas, química cerebral, dopamina. Quando você fuma um cigarro, você dá uma tragada, há um rush de dopamina no seu sangue. É algo que te dá uma sensação muito peculiar, sensação de poder, de energia, de iniciativa, de capacidade. Então, é difícil você abrir mão disso. Tem o gosto do cigarro, tem o efeito daquela fumaça dentro do seu organismo e tem a química cerebral, é algo poderoso. Não tente se livrar disso sozinho, ainda que você conheça um ou outro que conseguiu, mas você não sabe todos os mecanismos que essa pessoa felizarda que parou da noite para o dia conseguiu. Provavelmente ela poderia estar tentando, provavelmente ela recebeu ajuda. São contextos que você só interpretou, é tão fácil, a pessoa parou da noite para o dia. É a exceção da exceção. A grande vasta maioria não para assim. A grande vasta maioria tem que realizar o prejuízo. Tem que começar a fechar o olho e falar assim: o que o cigarro fez com a minha íntima? Quantas avarias tem na minha íntima? Quantas placas tem na minha íntima? Será que tá em tempo? Tá em tempo. Quanto mais cedo você parar, menos dano haverá de acontecer. Então pare, busque ajuda, pare. Se você tem hipertensão, eu quero te convidar a ser uma pessoa muito consciente com esse problema, um problema que tem um cunho hereditário, é um problema que, em grande parte das vezes, acompanha a vida da pessoa. Então, tenha o seu aparelho de pressão na sua casa. Seja mais vigilante. Não obsessivo, mas cuidadoso, cuidadosa. Tenha o seu aparelho. Cuide de sua pressão. Se sua pressão está extrapolando, faça visitas mais periódicas ao seu médico. Não se contente aí um dia no médico e sua pressão estava 12/8, a minha pressão é igual de um bebê ou de uma criança. Não, tem muitas crianças hipertensas. São comparações que eu não vejo grande vantagem em usar. E não pense porque naquele dia estava 12/8 todos os dias. Está 12/8 porque de tarde estava 12/8, de manhã estava 12/8. E sobretudo, fuja correndo, com muita pressa, de justificativas como: eu tenho a síndrome do jaleco branco. Portanto, quando eu chego no meu médico, minha pressão sobe. Ela é ótima todos os dias. Ela só sobe quando está lá no jaleco branco, diante do meu médico. Olha, não se iluda. Existe a síndrome do jaleco branco? Certamente ela existe. Certamente pode haver uma aceleração cardíaca, sua pressão sistólica vai destoar um pouquinho. Mas, gente, não vamos nos iludir, tá? Se a minha pressão subiu um dia, se a minha pressão subiu por causa do jaleco branco, o azul, o amarelo, é uma pressão que sobe. Não é uma pressão tão estabilizada quanto ela deveria ser, o quanto eu gostaria que ela estivesse sendo, porque meu problema não é a pressão, meu problema é minha íntima. Meu problema não é o tabaco. Se ele não me fizesse o mal, traria para minha vida, eu bateria palmas para as pessoas que estão com o tabaco. O problema é a minha íntima. Ah, se eu sou diabético, eu sou doce. Sou uma pessoa doce. Claro que nós podemos brincar, nós podemos minimizar, faz parte da nossa vida, mas olha, eu tô para ver um diabético bem dedicado, daquele que tem
seus aparelhos, que ele dosa a sua glicemia no sangue, que ele dosa a sua glicemia na urina, que ele é um diabético que ele começa a aprender, ele é tão meticuloso, ele é tão dedicado que ele começa a perceber, ele começa a ter a sensação, puxa, minha glicemia deve estar subindo. Deixa eu olhar aqui. Acho que eu baixei minha glicemia aqui, deixa eu até comer um alimento aqui porque eu tô hipoglicêmico, que eu tomei medicação e baixou demais, fiquei em jejum. Eu tô para ver. Gente, isso é raro. Isso é muito raro. Mas por que seria tão raro? Se nós sabemos que a glicemia constantemente alta lesa a nossa íntima. É intimação da íntima para você. Sabe por quê? Porque o meu derrame, o meu infarto, que eu viria a ter, Deus permita que não tenha, mas eu não estou imune. Eu não estou imune. Eu sou um ser humano repleto de artérias, e dentro de cada uma e de todas as minhas artérias há uma camada íntima. E ela está sendo lesada. Ela está sendo lesada de várias formas. Inclusive, ela está se desgastando. Inclusive, a idade vai chegar em que essa camada ela pode se envelhecer, pode se desgastar, como a nossa própria pele. Por que não? É também um processo de senescência, é também um processo degenerativo com a idade. Mas para que eu vou acelerar isso? Para que eu vou deixar as circunstâncias adversas darem-se as mãos para agredir a minha íntima e deixar formar placas até que chegue o evento? Há muita informação, mas há pouca consciência. Há muita informação, mas há pouca ação. É por isso que eu chamei esse episódio de intimação. É sua íntima, sua camada íntima, camada que recobre internamente as suas artérias, te convocando a uma ação. Então, se você fuma, por favor, pare, peça ajuda. Se você é uma pessoa que tem diabetes, seja diligente, aprenda a controlar sua glicemia, peça ajuda, faça visitas mais regulares, até que você chegue no seu médico. Deixa eu ver seus exames. Maravilha! Estão melhores que os meus, que não sou diabético. Aprenda a controlar. Aprenda a controlar a sua pressão, independentemente do jaleco. Se for um distúrbio psíquico muito grande, temos profissionais para ajudar no distúrbio psíquico. Mas normalmente, se sua pressão sobe com jaleco branco, é porque é uma pressão que sobe. Vamos controlar melhor essa pressão. E agora, vou deixar para o final a questão do peso, que eu acho tão sensível, que eu acho tão delicado, que eu acho tão sobejamente estressada nos nossos dias, mas é pouca solução. É por isso que eu sou uma fã muito incondicional e muito enfática da alimentação cetogênica. Eu tive acesso à alimentação cetogênica, nem médica eu era. Lembro que na minha adolescência é um padrão alimentar que teve um boom, teve um relevo muito grande ali nos anos 70, 80. E eu me lembro, adolescente, ia para as férias, para a praia, de repente, umas férias ali, aqueles tanto de salgadinhos, camarão, comidas de praia, e por conta da festa, da refrigerante, tudo, de repente, pela primeira vez na minha vida, eu percebi, puxa, eu voltei diferente. E aí eu ouvi um comentário, alguém fez um comentário: você tá gordinha mesmo.
E eu fiquei bem assombrada, porque eu não costumava pensar naquilo. Nunca caiu a minha ficha nesse aspecto. E ele grudou, pregou e não saiu mais. Você tá gordinha ou gorda, não me lembro exatamente, mas pregou na minha mente. E ali eu comecei a buscar. Eu sempre fui uma menina que gostou muito de ler. Li muito, comecei a ler aos 4 anos de idade, nunca mais parei e leio muito, vorazmente, até o dia de hoje. E ali eu comecei a ter conhecimento da famosa dieta do Dr. Atkins. É uma dieta que causou muita polêmica, e quanto mais polêmica, mais conhecimento no mundo todo. Graçou no mundo como um incêndio, graça no palheiro. As pessoas falavam muito mal, inclusive, uma dieta em que há realmente uma ênfase no consumo aumentado e exagerado até de gorduras. Hoje essa alimentação está sendo chamada de low carb, high fat, ou seja, ela não somente é baixa em carboidratos, mas ela é alta em gordura. E há um racional para isso. O racional é, quando você faz uma alimentação low carb, você está reduzindo os seus carboidratos e, por conseguinte, você está diminuindo a secreção de insulina. Saber que a insulina é o hormônio mais poderoso no armazenamento de gordura nas suas células adiposas, certo? Então, se nós pensarmos em todos os hormônios, a insulina é realmente aquele hormônio que vem para retirar a glicose do sangue, introduzir na célula, gastar com alguma demanda energética que você está tendo, mas a sobra, o excedente, ela enfia dentro da célula do tecido gorduroso. Portanto, sem a ação da insulina, praticamente eu diria que é quase impossível o armazenamento de gordura. Então, o racional da dieta baixa em carboidratos é justamente reduzir a insulina. Agora, todas as dietas que vêm aí, low carb, que você tanto já ouviu falar, ou mesmo jejum intermitente, que você tanto ouviu falar, que entra na moda, cada hora entra alguma coisa na moda, sempre com esse pensamento, vamos diminuir a liberação de insulina. A alimentação cetogênica, ao meu ver, a despeito das críticas, não obstante toda vamos dizer, a patrulha que se criou em cima da alimentação cetogênica, pelo fato de ser uma alimentação muito rica em gorduras. E nós estamos vivendo um mundo em que hoje as orientações oficiais é que a gordura é o bicho-papão. Ela pode ser o bicho-papão? Sim. Mas, onde que está o pior drama da gordura como bicho-papão? Ela acumulada no meu organismo. A gordura que eu como, ela pode ser deletéria. Guarda isso. Vou deixar essa frase aqui. A gordura que eu como, ela pode ser deletéria. A gordura que eu acumulo no meu organismo, sobretudo se for uma gordura visceral, ela é deletéria. Vou repetir aqui, porque é sutil a diferença na colocação, mas é grandiosa a diferença nas ideias, na filosofia que está por detrás. A gordura que eu ingiro, que eu como, com a qual eu me alimento, pode vir a ser deletéria, mas não obrigatoriamente, sempre e absolutamente, todas as vezes, ela será deletéria. Porém, a gordura que se acumula no meu corpo, sobretudo nas minhas vísceras, essa
é deletéria e não há questão sobre isso, pois essa gordura visceral é também componente da síndrome metabólica que nós falamos. Então, se o seu fígado está com aquele padrão de infiltração de gordura, também conhecido como esteatose hepática, muito provavelmente você tem ou está caminhando para ter o diagnóstico de síndrome metabólica. O que vem a ser a síndrome metabólica? Associação de vários fatores de risco que em conjunto aumentam a possibilidade de você ter um evento cardiovascular, qual seja esse evento cardiovascular, um infarto. Outro exemplo, um derrame. Outro exemplo, uma lesão irreversível do rim, uma insuficiência renal crônica. Outro exemplo, uma amputação de um membro, principalmente membro inferior. Certo? Então, finalizando e deixando essa recomendação, eu disse aqui que a gente tem que reconhecer que na medicina hoje ainda há muito o que fazer na questão do sobrepeso e da obesidade. Eu estou dentre aquele grupo de pessoas que pensa que nós precisamos de soluções mais efetivas. E aí eu venho dizer que eu sou uma big fã da alimentação cetogênica, porque com todo o ataque, com toda a crítica, e a crítica, e nós precisamos aceitar a crítica. Qual a crítica da alimentação cetogênica? Aumentar a fração LDL, por exemplo, nós acabamos de dizer que é uma fração sensível e que deve ser controlada e que não deve extrapolar no nosso sangue. Então, se a minha alimentação cetogênica aumenta meu LDL, eu preciso tomar providência com relação a isso. Por isso, eu não estou aqui para te dizer que você cuide do seu problema de sobrepeso, nem tampouco do seu problema de obesidade sozinho, sozinha. De jeito nenhum. Nenhuma dieta, nenhuma alimentação deveria ser feita sem um acompanhamento rigoroso. Você não deve olhar para o seu sobrepeso ou para a obesidade ou para o acúmulo de gordura visceral. Você faz um ultrassom, vem ali o fígado com padrão de esteatose hepática, grau 1 ou 2 ou 3. Gente, isso não é pouco. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso apareceu no exame porque já estava insinuando isso há anos. Então não minimize. Não minimize sobrepeso. Não tente fazer sozinho. Talvez você consiga, mas a maioria não consegue. E existem vários padrões alimentares. Mas eu estou aqui para te dizer que talvez um dos mais testados, longa data, há décadas, realmente a alimentação cetogênica, baixa em carboidratos e alta em gorduras. É claro que eu não estou aqui para falar qual é essa alimentação, mas eu estou aqui para dizer sim, que essa é uma das cartas na manga que se tem, né, e que você deve procurar um profissional altamente qualificado, um médico altamente qualificado, para te acompanhar nesse processo. E se eventualmente esse tipo de alimentação, que é bastante eficaz na perda de peso, é bastante eficaz mesmo, porque é a única que não restringe calorias, é a única na qual a pessoa simplesmente tem uma saciedade gigantesca. Isso é tudo dentro de um padrão alimentar de restrição. Eu vou restringir, sim, vou restringir os carboidratos, mas eu não vou restringir tudo e nem tampouco eu vou restringir quantidades e nem restringir aquilo que é mais sensível, que é a saciedade. Não vou passar fome, você não vai passar fome. Então, estou chamando a atenção, é uma das dicas práticas que eu quero dar. É questão do exercício físico, todo mundo sabe, embora não vou enfatizar o exercício físico como um elemento e que diminui a morte cardiovascular, porque isso não está
definitivamente provado. Mas uma coisa é definitiva, está provado. Sua pressão está dentro dos limites normais. Você diminui sua morte cardiovascular. Se a sua glicemia está dentro dos limites normais, você diminui a sua morte cardiovascular. Se seus lipídios estão dentro do limite normal, você diminui a sua morte cardiovascular. Por quê? Porque tudo isso aí é proteção para a sua íntima. Então, gente, para finalizar, depois desse longo episódio, padrão, tipo que eu pretendo fazer mais vezes no futuro, salvo se não houver uma boa resposta para esse tipo de abordagem, eu pretendo fazer e quero finalizar com as seguintes palavras. Intimação. Hoje foi feita uma intimação. Quem fez a intimação? Não fui eu. Quem fez a intimação é a íntima. Quem é a íntima? Íntima é a camada, a cobertura interna dos seus vasos, e hoje nós estamos discutindo a íntima dos vasos arteriais, sobre as quais se formam as chamadas placas ateromatosas, as temidas e não sempre tão respeitadas como deveriam ser. Elas são temidas, mas elas não são tão respeitadas. Por quê? Porque elas estão muito escondidinhas. Elas estão no recôndito dos seus vasos. Bem onde? Na camada íntima. Então, a sua íntima te faz hoje uma intimação para que você tome uma atitude, para que você tenha uma ação objetiva de ajudar a zelar, a preservar e a promover a reparação de danos eventuais que haja, porventura, na sua camada íntima. Para isso, é muito simples. Você pode anotar. Se sua pressão é alta, procure ajuda, tem que baixar. Sua glicemia alta, procure ajuda, ela tem que baixar. Seu peso saiu das proporções ideais, peça ajuda, ele tem que baixar. Seu colesterol, seus triglicéridos estão altos, eles têm que baixar. E, ao fim e ao cabo, espero que todo esse esforço feito aqui contribua para que você tenha uma intimidade maior com a sua íntima. E entenda essa intimidade com sua íntima. Cuide muito bem dela, pois você não tem um plano B com relação à íntima. Se ela for lesada ela está. O que você pode fazer? Minimizar o dano. E nossos procedimentos podem tentar recapear, encapar, colocar um stent, dar uma diminuída nessas placas, mas nada se compara a uma íntima bem cuidada, bem preservada, bem protegida de todos esses danos que nós falamos. E ficamos por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio.